Olá, eu sou o James Pinheiro e esse é o Advocacy, uma conversa sobre assuntos do mundo jurídico que nem sempre alguém tem tempo ou paciência para explicar. Sistema prisional e a recuperação de detentos e egressos. Para alguns, um assunto desnecessário e incômodo. Mas é possível sermos um país melhor e maduro sem tocarmos nessas questões? Para falar sobre a maturidade, mudança e uma boa dose de coragem, o Advocacy recebe os seguintes convidados hoje. Dr. Marcelo José Gonçalves da Costa, ele é secretário adjunto da Secretaria de Administração Prisional de Minas Gerais, ele é graduado em Psicologia e Direito pela FUMEC e pós-graduado pela PUC Minas e também o FMG. É professor universitário e docente colaborador na Escola Nacional de Serviços Penais. Dr. Zanoni Manuel de Oliveira Júnior é pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, sendo advogado atuante em processo de grande repercussão e professor também de Direito Penal e Processo Penal. E contamos com a presença do pastor Marco Túlio Magalhães, ele é pastor e psicanalista e é responsável pelo projeto Recomeço, que é desenvolvido pela Igreja Batista da Lagoinha e atua na reintegração de pessoas egressas do sistema prisional. Bom, e eu quero começar aqui, já primeiramente agradecendo os nossos convidados, doutor Zanoni, doutor Marcelo, pastor Marco Túlio, obrigado pela participação de vocês aqui conosco. Eu queria começar com o senhor, doutor Marcelo. O que é sistema prisional, quando a gente fala nisso? E isso tem fundamento no direito? Sim. A execução penal, ela nada mais mas o mais importante, ela é exatamente concretização do que estabelece uma sentença penal. Depois que o indivíduo passa por todo um processo investigativo com o processo de jurídico e ele é condenado, o que estabelece a sentença ele é concretizado na execução penal, que é regida pela Lei 7.210 de 1984, que é a famosa LEP, que é Lei de Execuções Lei de Execução Penais, que estabelece as regras do cumprimento da sentença estabelecida pelo juiz do processo de conhecimento. Então, a Lei de Execução Penal dita as regras do que vai ser realizado no cumprimento da sentença. Este é o sistema prisional. Então, a legislação que estabelece é a Lei 7.210 de 1984, que é a Lei de Execução Penal. Mas nessa linha aqui, eu queria perguntar para o doutor Zanoni. Bom, ele está falando da Lei de Execuções Penais, ou seja, depois que termina o processo criminal, né, doutor? Aliás, deixa eu começar aqui, vamos fazer de conta que nós todos não conhecemos muita coisa. Para chegar ao processo penal, o que tem antes? O sistema brasileiro, o sistema acusatório, ele é até bifásico. Por quê? Porque nós temos, nos crimes de ação penal pública incondicionada, por força da Constituição Federal, um dominus litis, um titular da ação penal que é o Ministério Público. Sim. Seja um promotor de justiça na esfera estadual, um procurador da República na esfera federal. Só que para que esse dono da ação penal ele possa oferecer uma denúncia ao judiciário, ele precisa de um conjunto probatório mínimo. Ele precisa de prova, pelo menos indício, de autoria, de quem seja o autor daquela infração, do estupro, do homicídio, do roubo, e de materialidade. Ele precisa, pelo menos, do mínimo ali de materialidade e de autoria. Então, quem que vai buscar isso? O inquérito policial, sim, que é presidido, conforme o artigo 4º do Código de Processo Penal, artigo 144 da Constituição, pela autoridade policial, o delegado de polícia, seja o delegado de polícia civil na esfera estadual, na esfera federal. Então, o inquérito ele vai buscar esses elementos probatórios para o titular da ação penal. Em alguns crimes, o Estado deixa ao particular a pessoa ofendida, como soe acontecer nos casos de calúnia, injúria, difamação, porque envolve a intimidade das pessoas, o oferecimento das ações penais. Aí deixa de ser denúncia, o ofendido oferece uma queixa-crime para o juiz. Mas mesmo esse ofendido, para que ele possa processar alguém criminalmente, ele precisa também de prova de materialidade e
indícios e prova de autoria. Portanto, o inquérito policial também vai servir de alicerce, de supedâneo para esses titulares inaugurarem, vamos dizer assim, para o seu telespectador entender, a ação penal no Brasil. Só fazendo uma explicação rápida, doutor, aliás, pedindo a sua informação. A materialidade tem a ver de provar que o fato ocorreu, né? Tem um fato ali que é delituoso. Sim, o artigo 158 do Código de Processo Penal, ele é de uma interpretação gramatical. Ipsis literis, ele diz, nos crimes que deixam vestígio, por exemplo, um arrombamento deixa um vestígio, regra geral, um assassinato deixa vestígio, um aborto deixa vestígio, uma lesão corporal deixa um eritema, uma equimose, um hematoma, uma escoriação, uma fratura. Então, ali nós precisaremos sim do exame de corpo de delito incidindo sobre a materialidade. Então, alguns crimes deixam vestígios. E o artigo 158 diz, nos crimes que deixam vestígios, é imprescindível, no sentido de indispensável, o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo suprir esse exame sequer a confissão, ela que já foi a regina probatiorum outrora, ou seja, a rainha de todas as provas da confissão, nem a confissão do acusado pode se sobrepor ao exame de corpo de delito. Então, alguns crimes não deixam vestígios. Por exemplo, uma injúria verbal. A palavra lançada, ela se vai. Então, muitas vezes, a materialidade ali, a prova testemunhal poderá suprir a falta. Mas existem, e na grande maioria, o Código Penal traz, em sua grande maioria, crimes que deixam efetivamente vestígios. Ou seja, materialidade, autoria... Ali, materialidade. Agora, quem foi que deu o tiro, deu a pedrada, deu a paulada, quem envenenou? Aí o inquérito policial, através presidido pelo delegado, o inquérito terá o caráter teleológico, ou seja, finalístico, de procurar quem foi o autor daquela materialidade. E só aí vai a justiça, a vara criminal, para continuar com provas e etc. e chegar à sentença para dizer se a pessoa é ou não esse autor, ou o suposto autor, é ou não o culpado por aquele crime, né? Encontrando esse autor, né, esse responsável pela prática, né, pelo cometimento do crime, esse autor condenado, ele vem para a execução penal. Sim. Porque nós estamos fazendo, desculpa, a gente está fazendo aqui só assim, voltando um pouquinho lá para a pessoa entender, né, quem estiver nos acompanhando, só para entender, assim, quando chega na execução, o que aconteceu antes, né? O inquérito policial, o processo judicial na vara criminal, né? E aí, então, depois da sentença, condenado, começa, então, a execução penal. Sim. Ok? Sim, está certinho. É isso. Bom, mas voltando aqui, eu queria perguntar para o pastor Martúlio, que tem o projeto Recomeço, que trabalha aí com esse público. O que é o projeto Recomeço, pastor? Aí aconteceu a execução penal, agora nós temos que ressocializar esse indivíduo, né? Temos que trabalhar com ele e trazê-lo de volta ao convívio da sociedade de uma forma digna e respeitosa. Então, aí o Instituto Recomeço é um projeto que temos com esse propósito, de ressocializar o preso, né? Então, visitamos esse preso, né? Trazemos princípios, valores para eles através do estudo, né? E quando ele toma essa decisão mesmo de mudar de vida, de pensar e repensar na sua vida, então ali nós fazemos um acompanhamento. E dentro do presídio mesmo nós trabalhamos e desenvolvemos esse projeto. Então usamos o Evangelho, porque por ser pastor nós entendemos que a palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Então é onde nós entramos com Jesus na vida desse indivíduo. E o percentual daqueles que sofrem uma transformação, de que realmente mudam de vida, é muito alto quando ele entende quem é ele em Cristo Jesus, né? Então o Instituto Recomeço entra aí com o Evangelho para trazer mudança no caráter, na atitude, levar esse detento a ter um novo estilo de vida,
Agora, e quem são essas pessoas assim? São voluntários, são psicólogos, são pastores? Quem é Dentro do esse Instituto, pessoal? aí sim, nós temos o Só aconselhamento tem pastoral. advogados? Sim. Como que é isso, Temos pastor? advogados, temos psicólogos, temos médico, temos dentista, temos psiquiatras, né? Então o Instituto ele visita o preso, ele leva o evangelho, o preso toma essa decisão de mudança de vida, aí nós batizamos esse preso, né? Ultrapassamos mais de 2.000 presos que tomaram a decisão de mudar de vida e ali batizamos eles dentro do presídio mesmo. E hoje os que saem, nós temos uma casa de acolhimento, já estamos inaugurando, já indo para a 3ª casa já. É mesmo? É onde nós acolhemos esses presos quando saem de lá. Muitas vezes não sabem onde a família está, ou a família não recebe, ou estão totalmente desvinculados da sociedade. Então nós oferecemos para ele essa moradia, cama, comida, chuveiro, ele fica ali por um tempo até conseguir se reinserir na vida profissional. E aí ele segue a vida dele restaurado. Já tive o prazer de celebrar alguns casamentos de ex-presidiários que vieram, tomaram a decisão, que se você olhasse a ficha dele, você diria assim, esse aí nunca vai ter jeito, né? Mas esse aí foi transformado, eu tive o prazer de casar e hoje estão todos dois restaurados, é os últimos que eu fiz agora. Então é coisa linda, você vê um homem mudar de vida mesmo. E aí acaba com vai e vem, né? Dentro do sistema prisional, né? Mas ainda voltando aqui a falar do sistema prisional, porque assim, há projetos voluntários, etc., que trabalham nessa linha também, né? Do ponto de vista de quem trabalha de fora, porque é um trabalho voluntário, né? Isso não é do Estado, né? Isso é da sociedade, ou é de uma igreja, ou de um grupo de voluntários. Enfim, há alguma dificuldade na relação com o sistema, com a gestão? Enfim, que dificuldades que tem nessa relação com o sistema prisional, com um projeto igual ao Recomeço? Partindo do princípio que o propósito do sistema prisional é a ressocialização e esse abandono do Estado, né? Com relação a isso, traz aquela precariedade com relação ao sistema, né? E isso dificulta, porque hoje o índice de agentes penitenciários reduziu muito, então para esse acesso até nós chegarmos no preso é bem dificultoso hoje, né? Nos dias de hoje, mas enfim, a gente sabe que é uma barreira mesmo e é difícil mudar a vida de um ser humano, mas nós não olhamos para esse lado e focamos simplesmente no ser humano e entendemos que ele é precioso para Deus e Deus é um Deus que dá sempre uma nova chance e aqueles que querem abraçar essa nova chance, eles conseguem, não é? Então a dificuldade a gente sempre vai ter, mas na verdade eu acredito que é mais pelo descaso do Estado mesmo com relação ao sistema, mas rompemos e vencemos isso e temos visto frutos, né? Às vezes também, pastor, o doutor Marcelo, até pelo tamanho, né? A notícia que a gente tem é que a população carcerária é muito grande. É isso. E tem uma outra que deveria ser, mas não está lá como população carcerária, porque não tem vaga no sistema, não é em Minas, né? É no Brasil todo. Eu jamais iria corrigir o pastor na fala dele, mas eu preciso fazer uma ressalva. Não é descaso. Não é descaso do Estado. Primeiro que a execução penal é obrigação do Estado. O Estado, ele é responsável por isso. Só que na leitura que todo mundo faz da lei de execução penal, tem um detalhezinho que é importante que seja lido, que é o artigo 4º, que fala que se o Estado necessitar, ele tem que buscar na sociedade apoio para realizar a execução penal. Está aí o apoio. A igreja é a sociedade contribuindo com a execução penal. A igreja hoje é um dos maiores parceiros do sistema prisional e do Estado nessa tarefa. Não é descaso. Eu acho que a distância, pastor, entre a realidade que o Estado vive em relação à população prisional e o desejo que a igreja tem de realizar a sua tarefa, ela precisa ser diminuída. Nós hoje somos 205 unidades prisionais. Somos mais de 70 mil pessoas cumprindo pena nesse estado. Uma população que o senhor até me antecipou, de servidores da segurança pública reduzidos. Se todos os conjuntos de colaboradores, e aí eu incluo a igreja, não se adaptarem a essa situação, nada vai ser feito. Então, assim, não é descaso. Nós precisamos entender que, apesar da tarefa nobre
e necessária. E aí, mais uma vez, professor, julgando o olhar no artigo 4º da Lei de Execução Penal, que reza que o Estado precisa, necessita e busca apoio na sociedade, mas que a sociedade também, quando oferece essa ajuda, entenda a nossa realidade. Agora, doutor Marcelo, desculpa até, por favor. Nós podemos até voltar, mas só para lembrar assim, não há política pública governamental, ou melhor, aquela que é de responsabilidade do governo, que ele consiga realizar sozinho, né? Não área da existe. educação, da saúde, etc. E aí uns com mais investimentos, outros com menos investimentos. Talvez o sistema prisional tenha dessas dificuldades também. Não tem a menor dúvida. De recursos, como tem em todas as outras áreas. Mas por mais recursos que tivesse, certamente precisaria da participação da sociedade. Mas eu vou pedir um minutinho, nós vamos fazer um intervalo, fazer uma pausa, assim, a gente tem um café tradicional que a gente para aqui. E se você tiver dúvida, opinião e crítica para as nossas redes sociais, mande através dos nossos contatos que estão aí na tela e nós voltamos já. E nós já estamos de volta com o nosso Advocacy, hoje conversando sobre o tema Sistema Prisional e Recuperação de Detentos e Egressos. Se você quiser conversar conosco, então mande o seu WhatsApp para o número 31 98 027 0984. Nós vamos voltar aqui rapidamente. Ficou do primeiro bloco assim, um esclarecimento maior, né? O pastor Marco Túlio queria falar um pouco sobre qual que é essa participação da sociedade no Estado. Assim, há um limite, né, para isso, até onde o Estado vai e onde que é realmente a sociedade que entra. Não tem como evitar, né, pastor? Quando nós pontuamos a questão do descaso do Estado, né, na verdade, é quando a gente percebe a questão da superlotação. Obviamente que o Estado, se o Estado não autorizar, nós não podemos atuar. Não é isso? Então significa que se temos tido essa oportunidade, é porque o Estado nos tem dado essa oportunidade, né? Então não é um descaso, na verdade, mas enfim, essa questão de quando a gente percebe das oportunidades que a gente poderia ter mais, de ressocializar esse preso, né? De cursos e profissionalizantes, essa coisa de investimento maior. Eu creio que vai chegar esse tempo onde a gente vai ter um investimento muito maior nessa questão da ressocialização, que depois eu quero falar mais sobre essa questão do Instituto, quais são os leques, né, os projetos que temos para botar isso, fazer isso valer, não é? Então, essa questão do descaso. Porque é uma palavra que... Mas é bom. Que realmente ela não cabe na atuação do Estado. Só para você ter uma ideia, pastor, eu ontem tive, eu vou dizer que são momentos, nesses 19 anos de militância na execução penal, eu ontem acompanhei a formatura de 53 detentos que cumprem pena no nosso complexo penal privado, parceria público-privado, 53 detentos que formaram um curso técnico em segurança do trabalho e em informática. Então, para uma pessoa militante como eu, que é servidor público, que é um executor de política pública, que viu no olhar ontem da população prisional e dos seus familiares a adesão a um projeto de política pública que envolve a sociedade civil, envolve o setor empresarial, envolve família, envolve o Estado. Quer dizer, nós ontem tivemos uma solenidade de formatura com entrega de diploma, eu fiz questão, participei, me envolvi, as famílias receberam o diploma. Então são pessoas que aderiram a uma política pública do Estado que envolve sociedade, envolve setor privado, envolve Estado. Então não pode ser descaso. Eu acho que nós todos temos dificuldades de implantar políticas públicas. E aí o Estado está aqui colocando a sua condição para qualquer crítica, para qualquer sugestão. Mas eu não posso concordar que o Estado, né, e principalmente, o professor Zanoni vai me ajudar nisso, eu tenho certeza nisso. Apesar de todo o nosso desejo, nossa vontade de ajudar, nós estamos atuando e ajudando numa área de segurança pública. Nem todas as pessoas que estão ali, James, estão aderindo a projetos mesmo religiosos, ou de trabalho, ou de educação. Se eu, como Estado,
não garantir a segurança de parcela da sociedade que avança para ajudar o sistema prisional, o negligente sou eu, Estado. Então, se eu não levar em consideração o perfil da área que estamos atuando, pastor, eu vou ser, o senhor me desculpa, queimado em praça pública. Agora, desculpa, doutor, eu quero até te perguntar sobre o perfil, Por favor. mas antes, eu até aqui fazer aqui uma trocazinha. Eu acho que quando fala assim de descaso tem a ver talvez com recurso público. Eu né? acho que é com carência. Não, pois é. Carência assim, do Estado. Não, o que passa pelo recurso necessariamente. Não há política pública que tenha investimentos. Olha assim, Nossa. tem investimento, o recurso público nessa área suficiente? Nunca vai ser. Vai ter. Então, nesse sentido, eu acho que há aí uma carência de recursos e, consequentemente, isso reflete no resultado daquela ação que está sendo implementada, indiscutivelmente. E acho que a outra coisa também é que é o seguinte, o egresso, esse o Estado tem mais dificuldade de trabalhar com ele, e aí realmente há uma ausência talvez maior do Estado, né? Que assim, é esse que sai de lá e vai, por exemplo, para casa, que projetos sociais como o Recomeço, o pastor Marco Túlio estava falando aqui, quer dizer, há um outro projeto aqui com isso, mas só trabalha com mulheres, há um dado momento que às vezes a pessoa sai do sistema e para onde que ela vai, né? Quem que acolhe, o que acontece? Me parece que esse é o público mais difícil de ser acompanhado pelo Estado. Na verdade, assim, as ações da administração, as ações da gestão pública, parece que tem um certo limite. Dali para lá é a própria sociedade que vai fazer. Mas eu queria perguntar aqui para o doutor Zanoni o seguinte, doutor, nós estamos falando aqui de sistema prisional, da execução da sentença, como disse o doutor Marcelo, mas uma coisa que parece que chama a atenção sempre da sociedade é o juiz condena a 20 anos de reclusão. Depois cumpre lá 2, 3, 5, 10 anos e a pessoa sai. E para a população fica aquela sensação de impunidade, né? O que é esse regime de progressão e por que há essa distância entre sentença e o prazo efetivamente cumprido? Excelente pergunta. Uma questão que tem que ficar bem definida é o seguinte. A execução penal no Brasil, ela é judicial, ela não é administrativa. O preso, após uma condenação, cumprido o mandado de prisão, ele é levado ao estabelecimento prisional, mas quem é dono da execução não é o diretor do presídio, como é muitas vezes no direito norte-americano. Aqui não, aqui é o juiz da execução penal. E a população, muitas vezes, se o sujeito foi condenado a 25 anos, para a população, ele deveria ficar 25 anos recluso. Acontece que a Lei de Execuções Penais, a Lei 7.210/84, que o secretário muito bem pontuou, ela diz que a execução penal no Brasil ela é progressiva, ou seja, o sujeito paulatinamente, aos poucos, progressivamente, ele vai pulando de regimes, do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Nós não temos aquela chamada progressão per salto. Os tribunais superiores, eles já disseram que a nossa execução não permite. Ou seja, você não visualiza, não vislumbra na prática um preso, um condenado, ele progredindo do regime fechado diretamente para o regime aberto. Não, sim, ele tem que passar pelo semiaberto. Sim. Acontece que isso tem alguns lapsos. Por exemplo, se o sujeito foi condenado a 25 anos de reclusão, para que ele possa sair, progredir de regime do fechado para o semiaberto, é imprescindível que ele cumpra, que se o crime não for hediondo ou equiparado a hediondo, inserido no rol da Lei 8.072/90, ele tem que cumprir 1/6 da pena. Ele não está livre, não. Ele vai só progredir. Se for hediondo, não reincidente, 40%, ou seja, 2/5. E se ele for reincidente, 3/5, 60%, se ele for reincidente. Então, exemplificando aqui para o nosso telespectador. Se o sujeito foi condenado a 25 anos de reclusão, num regime hediondo, e se ele for reincidente, para que ele possa progredir do fechado para o semiaberto, ele tem que ficar 15 anos recluso na grade. E nós temos 15 anos, aí ele vai progredir, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos da lei,
que o secretário citou, ele vai progredir. Ele não está livre, não. Para a sociedade, muitas vezes até falta de informação, coisa que o seu programa está trazendo nessa oportunidade. Isso é importante, doutor, porque também é o seguinte, há critérios, né, que têm que ser observados, previstos em lei, para ele estar progredindo. Os requisitos que eu acabei de falar aqui, né? os subjetivos e objetivos. Exatamente. Então não é só chegou, cumpriu ali e já daqui a pouco está mudando e aí volta para a sociedade como se fosse assim, o cara cumpriu lá 5 anos, foi condenado a 20, aqui, aleatoriamente exemplificando, e já está solto. Então, porque, quer dizer, não tem essa questão de falar que tem. Isso não é impunidade, até porque, se, por favor, me corrija se estiver errado, nesse passado fechado para o semiaberto e para o aberto, há acompanhamento, há o comportamento, há o preso ou a pessoa que está lá, ele vai ter que atender alguns critérios que a própria lei vai trazer e que o juiz é que vai no final determinar, né, se está realmente cumprindo aquilo ali. Bom, nós vamos voltar aqui no terceiro bloco, acho que a gente volta um pouco aqui, porque nós até acabamos aqui andando um pouco mais rápido ou demorando um pouco mais, mas essa pergunta é muito importante. Nós vamos parar mais uma vez para um rápido intervalo, é a conta de tomar água e voltamos. Se você quer participar conosco, então envie um e-mail para advocacy@redesuper.com.br. E já estamos de volta conversando sobre o sistema prisional e a recuperação de detentos e presos. Na nossa roda de conversa, o pastor Marco Túlio Magalhães, o doutor Zanoni Júnior e o doutor Marcelo Gonçalves. Lembrando que todos os nossos programas da primeira e segunda temporada já estão no YouTube da Rede Super e nós aguardamos a sua visita. E eu quero voltar aqui, doutor Zanoni, perguntando para o senhor, porque no bloco anterior estava falando sobre a progressão do regime, e o senhor comentou sobre crime hediondo. O que é crime hediondo? Que às vezes a gente ouve na televisão, mas não sabe o que é, né? A palavra hedionda, quer dizer, é aquilo... O que é hediondo? É aquilo que é repugnante, é aquilo que é vil, que é abjeto, que causa asco, nojo, repugnância. Isso é hediondo. É aquilo que é teratológico, monstruoso. E os crimes hediondos, eles estão hoje catalogados numa lei 8.072 de 1990. Então nós temos lá, por exemplo, o homicídio qualificado, por exemplo, hoje o feminicídio, um crime que é praticado, um homicídio, o sujeito matar alguém por vingança, por inveja, por cobiça, matar alguém mediante promessa de dinheiro, de pagamento, matar alguém com veneno, fogo, explosivo, asfixia. Então, seja enforcamento, seja estrangulamento, seja esganadura, tudo isso é homicídio qualificado, portanto, crime hediondo. O latrocínio, se na sua casa tem grade, tem portão, é porque o seu medo, o medo do seu pai, da sua mãe, é contra esse sujeito, o latrocida. Parágrafo 3º, infine, ou seja, a última parte do parágrafo 3º do artigo 157 do Código Penal. Não é todo o roubo que é hediondo, é só o roubo com morte, é o latrocida. A extorsão mediante sequestro, todo esse crime, artigo 159 do Código Penal, é hediondo. O estupro. Então, há uma pleiade de delitos, há um rol taxativo, números clausos, tá? É um rol taxativo de crimes tidos como hediondo. Ou seja, a lei diz o que é expressamente, né? Sim. Agora, aqui doutor... não cabe qualquer tipo de hermenêutica, de interpretação do aplicador, do juiz, do legislador, não só do legislador, mas principalmente do aplicador, do magistrado que vai aplicar aí a lei penal. Nós falávamos aqui no intervalo, assim, bem rapidamente, só para também trazer clareza para o nosso telespectador, quando falamos de progressão do regime, assim, seria interessante lembrar que, tanto para o senhor lá como para o doutor Zanoni, há alguns critérios ali, né? E a lei prevê que a cada 3 dias trabalhados, o detento diminui um dia na sua pena, não é isso? Remissão. Como que é isso? Remir a pena. Como que é isso? Mais uma vez,
Isso é uma previsão legal. Sim. Trabalhar a remissão da pena, e eu costumo dizer o seguinte, há pessoas envolvidas na execução penal que buscam realmente a ressocialização, pastor. Então, remir a pena é dar chance a ele de uma adesão a projetos laborais, educacionais, e fazer com que esse envolvimento seja, de alguma forma, premiado. Então, para cada 3 dias trabalhado, ele vai remir um dia. Então, é um perdão, o remir ali, um dia daquela pena dele vai ser retirado. Ele tem a remissão por estudo. Por cada período de 12 horas de estudo, ele também vai remir um dia. E agora, ele tem a remissão por leitura. A ideia da legislação é fazer com que ele leia um livro dentro de um período estabelecido, faça um trabalho em relação àquele livro e que vai ser analisado por pedagogos da unidade prisional e que o juiz vai considerar. Eu já ia perguntar para o senhor como saber se o detento leu o livro. Exato. Mas eu vou até aproveitar aqui esse assunto para perguntar. E tem pesquisa, tem dados já analisados do perfil desse detento? Por exemplo, da família, a condição socioeconômica, o tipo penal que é mais comumente visto aí nos processos que chegam às condenações. Qual que é o perfil do detento e da família dele e também do tipo penal? James, uma coisa que eu vou dizer para você hoje, nós enfrentamos um grande problema. O maior tipo penal que está concentrado na nossa execução penal é tráfico de drogas. Não surpreende, né, pastor? Não. Para você ter uma ideia, nós fizemos um levantamento de um número de 140 tipos penais que a gente encontrou em cumprimento de pena, 33 mil são de tráfico de drogas. Em segundo lugar, 25%. vem roubo, 19 mil. Em terceiro lugar, furto, 10 mil. E outros pequenos delitos, como crime contra a pessoa, sequestro, estupro, estelionato. Mas o campeão que nos leva a ter hoje a segunda população prisional do país é tráfico de drogas. E uma coisa... Aliás, doutor, deixa eu te fazer uma perguntinha aqui, que é também de esclarecimento ali. Só lembrando que roubo e furto não são a mesma coisa e não se confundem. Sim. Qual que é a diferença? O furto, artigo 155 do Código Penal, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, pena de reclusão de 1 a 4 anos. O furto, o sujeito vai subtrair sem violência, sem grave ameaça. Se você coloca nesse furto uma pitada de violência, uma pitada de grave ameaça, ou de qualquer forma você reduz a capacidade de resistência da vítima, como foi acontecer no caso de Boa Noite Cinderela, passa a ser roubo. A pena agora sai de 1 a 4 anos e passa a ser de 4 a 10. O crime de roubo, ele é muito mais grave e praticamente hoje há uma uniformização. A gente vislumbra isso na prática, de que os tribunais de justiça do Brasil não estão soltando nos casos de crime de roubo. Agora, pastor, até por causa desse perfil aí que o doutor Marcelo está apresentando aqui para nós, e aí, o que tem feito programas como esse, projetos como o Recomeço, assim, tem visto vitórias nisso? Qual que é até o perfil do detento que o programa tem atendido e, assim, tem resultado bom, positivo? Ou seja, nos deu uma boa notícia, né, doutor? Essa pesquisa aí, puramente verdadeira. Exatamente, é isso. O maior número é tráfico de drogas, é drogas mesmo. Mas, graças a Deus, olha, quantos homens e mulheres têm sido restaurados, né? Graças ao apoio do Estado também, né? Que nos tem dado essa oportunidade. E o Instituto Recomeço, nós acolhemos esse ex-detento. Nós temos parceria com clínicas de recuperação, temos projeto da Trigoase, da Fundação, né? A Trigoase, ensinamos a profissionalizar para ser um padeiro, né? Nós temos investimos no preso justamente para ele sair dessa. Então tem sido muito positivo o resultado
do Instituto Recomeço, trabalhando em parceria com o sistema prisional, porque, de fato, eles têm se ressocializado mesmo, né? Eu trabalho diretamente com eles, muitos abrem o coração, pastor, olha, eu confesso que muitas vezes me dá aquela vontade de voltar para o crime, mas porque vocês tenham confiado em mim, acreditado em mim, investido em mim, eu consigo vencer essa dificuldade, essa fraqueza e estou determinado a romper, viver uma nova vida. Então, assim, muito bom o resultado tem sido, não é, com o Instituto. E temos o desejo de abrir muito mais leques aí, não é, nessa... Agora, desculpa, pastor, mas algum trabalho com a família, por exemplo? Bom, acho que isso é um problema que deve acontecer, né? Assim, de sair de lá não tem vínculo. Quando o preso, social. Quando ele sai, muitas vezes ele não sabe mais onde está a família ou a família não quer recebê-lo. Até porque essa questão da pena progressiva, algumas famílias chegam ao ponto de dizer, puxa, mas chegou muito cedo, achávamos que ele fosse cumprir os 20 anos, só cumpriu, né? Enfim, aí tem aquela resistência. Aí nós entramos como igreja para trabalhar no aconselhamento, no acompanhamento dessa família, preparando essa família para recebê-lo de volta. Não é? Então nós temos esse contato, esse link com a família para fazer essa reconciliação. E com bom resultado, Com bom porque resultado. Assim, nós estamos falando aqui de política pública, aqui, o senhor que é da gestão do Estado, não existe política pública sem trabalho com a família, né, doutor? Você fala assim, estou trabalhando para a defesa, fortalecimento da família. Ora, tem que fortalecer a família em vários aspectos. Então, assim, eu já estive no Estado, você pensa, política de saúde, de educação, de assistência social, sem envolver a família não tem resultado, né? Então, com um detento ou um egresso... Principalmente quando se trata de adolescentes. Aí nós investimos mais ainda na família, porque... Mas atende adolescente também, o Sim, recomeço? temos. Ah, é? Temos. Os adolescentes fratores? Sim, estamos atuando com os adolescentes também. Então a gente pega a família, trabalha no acompanhamento, a escola de pais, ensinando aqueles pais a lidarem com os filhos, até no quesito da prevenção também, né? Esse é um tema para um outro programa. Até porque, é muito interessante. apesar dos pesares, a família continua sendo a célula máter, Exatamente. né? É Nosso isso. sistema. Mas qual é o seu advocacy? E nós estamos conversando aqui, olha, como propor ideias reais para aprimorarmos a legislação que trata deste assunto, isso que nós estamos debatendo, o próprio sistema carcerário e os resultados dos projetos sociais. Aí eu pergunto aqui para vocês quatro, o que fazer? Que boas ideias ou propostas podemos ouvir dos nossos convidados aqui hoje para isso? Até para fechar aqui o nosso programa com um alento sobre esse tema. Para diminuir hoje, efetivamente, esse problema, porque o problema que o sistema carcerário tem no Brasil todo, infelizmente, para que o telespectador tome ciência, nós tomamos o lugar da Rússia. O Brasil, nós estamos apenas perdendo para os Estados Unidos, em primeiro lugar, e para a China. A China. Nós tomamos. A Copa da Rússia está se avizinhando, mas nós já ganhamos. Nós já ganhamos. A terceira população carcerária do mundo está aqui. E se continuar essa orientação do Supremo Tribunal Federal com a prisão na segunda instância e também essa questão dos indultos presidenciais não serem cumpridos à risca pelos ministros das Cortes Superiores, até final do ano eu falo a advocacia como um todo, entende que nós poderemos chegar a 800 mil presos no Brasil. E aí, doutor? Eu vou dizer uma coisa, o doutor Zanoni foi direto ao ponto, mas eu quero agravar mais a fala dele. Porque eu vou começar com um dado, por exemplo, da nossa população prisional, de 68 mil pessoas. Em Minas. Em Minas. O doutor Zanoni está referindo a Brasil. Não, mas eu Ok. só faz uma multiplicação. Dessas, 17 mil não completaram, desculpa, que 17 mil? Dos nossos 68 mil, 36 mil não tem primeiro grau completo. Isso significa, James, que nós não vamos reduzir a criminalidade investindo dinheiro em pessoas se eu não educá-las, se eu não levar saúde, se eu não incluir.
Eu não levar, sabe, atividade esportiva, cultura, porque quando eu fiquei imaginando que você ia me perguntar sobre escolaridade, de 68 mil, 36 mil não tem primeiro grau completo. Doutor Marcelo, essa sua fala é tão importante, porque quando nós vimos, e aí às vezes estamos vendo um jornal falando Sim. sobre algum tipo de crime, etc., por esse pegou. Não, tem que prender mesmo, é bandido, Sim. vagabundo. Quer dizer, a baixa escolaridade é um sintoma da exclusão social. Não tem a menor Então dúvida. tem que investir nisso para se evitar também esse número grande assim, nas penitenciárias. Né? Só um complemento, porque quando a gente está falando em política pública, eu sou uma pessoa, um profissional da área de segurança pública. Nós temos muito investimento em segurança pública, mas se não aumentarmos o investimento na educação, na saúde, nós vamos continuar investindo em abertura de penitenciárias. Novas vagas. Pastor Marco Túlio, e aí? Um grande fator que tem colaborado conosco no Instituto para essa ressocialização tem sido justamente o estudo. Nós temos, quando o acolhido ele vem na nossa república, né, no acolhimento, nós já encaminhamos ele para o estudo. Você não tem segundo grau? Vai estudar. Vai estudar. Então, eu diria que 80% hoje dos homens que estão na casa estão estudando. Que boa notícia, hein? Isso é ótimo. Muito bom. Isso é muito bom. Gente, chegamos aqui ao final do nosso programa. Quero agradecer imensamente aqui. Foi tão boa essa conversa, esclarecedora e de alto nível. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Professor Marco Túlio, doutor Marcelo, doutor Zanoni. Certamente a gente volta aqui com outros temas ainda próximo a esse para a gente continuar a nossa conversa, né? Obrigado. Obrigado. E nós chegamos aqui ao final de mais um programa. Reforçamos o nosso convite de continuarem com essa conversa nas nossas redes sociais. Aguardamos vocês e até o próximo Advocacy. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.